E diga lá que falo cá, tudo bem com vocês? Primeiro quero agradecer aqui aos 411 inscritos e alguns outros que se inscreveram e saíram depois também, ajudaram de qualquer forma. Tá? O canal já tem mais de um ano e a gente chega a 411, sabendo que é um canal bem restrito, para um público bem restrito e feito totalmente amadoristicamente, né? Sou eu mesmo que edito. A gravação é feita com celular, portanto a minha mão esquerda é essa e aparece na direita para vocês, enfim. Tudo bem precário e isso me agrada bastante. Obrigado a todos vocês que sempre estão aqui com a gente, tá bom? E aos 50 pessoas aí que assistem toda semana. Vamos então lá aos resultados do Campeonato Brasileiro, né? Dos times cariocas do Campeonato Brasileiro. O Fluminense na 10ª rodada empatou com o Ceará em casa 0-0 e na 11ª, jogando com um time misto, lá em Recife, conseguiu ganhar do Sport por 2-1. Já falei aqui, o time misto do Fluminense é um time bem fraco. Falei, atualmente você tem o Flamengo, para mim ainda é o melhor elenco do brasileiro, apesar de estar na posição que está. Vamos ver se o Renato Gaúcho acerta. O Palmeiras também está no mesmo nível, né? E depois vem o resto que são mais incógnitas. Bragantino, Atlético Mineiro, Fortaleza, esses outros times todinhos que estão bem colocados são uma incógnita, né? Pode ser apenas cavalo paraguaio ou balão de ensaio, vamos ver. Mas para mim, Flamengo e Palmeiras são os times que estão no outro nível no Campeonato Brasileiro. Em termos de elenco, tá? Não em termos de time. De times, eu acho que o Bragantino, Atlético Mineiro, Fortaleza, o Fluminense tem um bom time. Todos esses têm times top. O problema é elenco. É na hora que tem que poupar jogador, exatamente, como eu falei. O Fluminense não dá para poupar jogador, que não tem, né? Então, na hora de poupar jogador, é um problema de cair a qualidade da equipe. Mas o Fluminense está em 7º lugar com 17 pontos e perde para o Bahia apenas no número de vitórias. Voltando a falar o problema dos empates constantes. Já o Flamengo na 10ª rodada perdeu para o Atlético Mineiro de 2-1 e venceu a Chapecoense de 2-1 na 11ª rodada. O Flamengo está em 8º lugar, ali bem atrás do Fluminense, com 15 pontos, ali colado no pé, mas tem 2 jogos a menos. E ele ganha do Santos, do Atlético Goianiense e do Ceará no número de vitórias. Novamente o que eu falei, ganha mais do que empata. Na classificação do Brasileirão, está em primeiro líder o Palmeiras com 25 pontos, o Bragantino vem em segundo com 23, Atlético Mineiro em terceiro com 22 e o Fortaleza com 21. Fortaleza e Bragantino aí as surpresas do campeonato. Na zona da degola, o São Paulo conseguiu respirar e jogou o Sport Recife para lá. Sport Recife é 17º com 7 pontos, Cuiabá o 18º com 6 pontos, a Chapecoense está em 19º com 4 e o Grêmio é o último colocado ainda com 3 pontinhos só. O pessoal do Tricolor Gaúcho deve estar com uma saudade do Renato. Mas vamos ver como é que vai ser isso aí, né? O Brasileirão Série B, né? O Botafogo na 10ª rodada perdeu para o CRB por 2-1 e empatou com o Cruzeiro na 11ª rodada em 3-3, que seria um jogão de bola não fosse a colocação dos dois equipes no campeonato. Meu Deus do céu, Botafogo, Cruzeiro é um problema sério. Aliás, o Botafogo eu acho que está trabalhando para não subir. Me desculpe, mas eu acho que a diretoria do Botafogo está trabalhando para não subir, para ter menos despesa no que vem. Eles querem acertar as contas ao invés de ter mais ganhos, querem ter menos despesa. Isso é um problema. Periclitante. Perigo Botafogo se transformar num clube de segunda divisão ali. Ficar ali naquela intermediária, não cai nem sobe. Isso é muito triste para o futebol carioca, já falei isso. O Botafogo está em 10º lugar com 13 pontos e perde para o Brusque no número de vitórias. E ganha do Vila Nova no saldo de gols. Já o Vasco da Gama só jogou na 10ª rodada, ele vai jogar hoje
pela 11ª, e ganhou o Sampaio Corrêa de 1-0. O Vasco está em 5º lugar, portanto já está aí a um ponto da zona de classificação, com 16 pontos, vencendo o Goiás, o Guarani e o Operário do Paraná no número de vitórias. A classificação da Série B: primeiro Náutico Capiberibe com 24 pontos, segundo Coritiba 20 pontos, terceiro Sampaio Corrêa. E Saulo, tá feliz? Com 18 pontos, 4 CRB com 17 pontos. Na zona da degola, Ponte Preta já saiu do último lugar, mas ainda não consegue respirar, com 8 pontos ganhos, ainda respira por aparelhos. Brasil de Pelotas 7, Londrina 7 e Remo 7 pontos ganhos, completam a zona da degola para a Série C. Na Série C, o Volta Redonda empatou com o Jacuipense da Bahia por 0-0 e caiu mais ainda para o 7º lugar no Grupo A, com 10 pontos ganhos, perdendo para o Tombense no saldo de gols. O Volta Redonda, que começou bem, começa a patinar aí, e tá patinando, e tem que reagir, Voltaço. Já na Série D, o Bangu finalmente venceu a Portuguesa de São Paulo por 2-1 e pulou para 6º lugar na classificação do Grupo A7 com 5 pontos, ganhando do Cianorte no número de vitórias. 5 pontos. Ele tem uma vitória, o Cianorte só tem empate. O Boa Vista, por sua vez, na 5ª rodada, perdeu para a Inter de Limeira por 1-0. E o Boa Vista também, que nem o Voltaço na terceira, começa a patinar ali na classificação, caindo para o 4º lugar do Grupo A7 com 9 pontos, perdendo para a Portuguesa Paulista no número de gols marcados. O Madureira foi para São Paulo e tirou o empate com o São Bento em 1-1. Caiu para a vice-liderança do Grupo A7 com 10 pontos, mas perde para o líder Santo André no número de vitórias. Futebol feminino Brasileirão Série A1 continua aguardando as datas para as quartas de final, né? Que eu já falei aqui, o Kinderman versus Corinthians, Grêmio versus Palmeiras, Ferroviário versus Santos, Internacional versus São Paulo. No mínimo um time de São Paulo passa para a semifinal. E no Brasileirão da Série A2, pelo primeiro jogo das quartas de finais, o Atlético Paranaense ganhou do Bragantino de 4-2. E Bragantino vinha tão bem. O Crespon e o Ceará ficaram no 0-0. O América Mineiro perdeu para o Atlético Mineiro no Clássico Mineiro por 3-1. O Real Ariquemes e o Esmaque empataram em 1-1. Minas terá mais um clube na Série A1 no ano que vem, uma vez que América Mineiro e Atlético Mineiro, um dos dois, se classificam para as semifinais. Não. Campeonato Carioca, Série A2, semifinais da Taça Santos Dumont. O Arte Sul derrotou o Maricá por 1-0, enquanto o Audax Rio perdeu para o Americano, que ganhou na Justiça Desportiva de disputar essa semifinal, por 1-0 também. A final está marcada para o dia 11 entre Americano e Arte Sul. Na Série C, a 9ª rodada do turno, tivemos Barcelona 1, Juventus 1, Búzios 2, CAAC Brasil 0, União Central 2, Unisouza 2, Império Serrano 1, Santa Cruz 0 e Belfort Roxo 9, Bela Vista 0. Ô Dico, meu filho, vamos melhorar esse time, Dico. O que tá vendo? A classificação: primeiro lugar Paduano, 24 pontos, 100% de aproveitamento. Segundo, Independente com 21. Terceiro, Belfort Roxo com 21. Quarto, Império Serrano com 21. Mas o Independente tem um jogo a mais, né? Amistosos de futebol amador, pelos campos, pelos gramados. Nos grupos grandes jogos, o Centenário e a Casa de Marinheiro empataram em 2-2, enquanto a Amizade meteu 4-3 no fim do mundo e acabou com o fim do mundo. Já no representante de times, do grupo de representante de time, o Shakhtar ganhou do Nova Geração por 3-2 lá da Nova Geração da Ilha, lá na Arena Ponte Preta. O Vive Cria meteu 3-1 no Beira Rio, enquanto o Amigos do Bem sapecou 6-1 no Boa Vista, lá no campo dominante Maricá. Chuva de gol. Peladeiros do Caluge 2, Palmeirinha da Reta e Chiquinho 1, lá no campo do Caluge, enquanto o Ousado meteu 4-2 no Boca Júnior, no campo do Colonial. Eternos Jogadores 2, Nova Cidade 1. Esses foram os resultados do futebol amador. A gente ainda tem na Copa do Rei Fut 7, o Só Cria. Na Copa do Rei Fut 7, da Liga Itaboraí de Fut 7, o Só Cria perdeu por Los Hermanos de 3-0.
E no futebol, no jogo, no campo de semeador, o Família da Bola Azul e o Família da Bola Verde, o grupo Família da Bola, os times azuis e verdes, ficaram no 1-1, no jogão de bola. Enquanto o semeador de Cabo Sul perdeu de 8-2 para o União do Caluge. Em jogo de muita reclamação, o pessoal resolve reclamar de arbitragem em vez de jogar bola. Já cansei de falar isso. Time que reclama não joga. Ou você joga ou você reclama. Não dá para fazer as duas coisas. Pela Taça Unifute, a revolução do futebol feminino carioca. Primeira rodada que começou semana passada, já demos o resultado, mas eu vou repetir. Né? Foi o Soberanas 3, Cabo Friense 0. Nesse último final de semana tivemos mais dois jogos. O Pavonense perdeu de 3-0 para o Roselândia e o Tupi perdeu de 2-1 para o Belfort Roxo. Esses são os resultados dos jogos. Né? Taça Unifute, troféu aí pretinha. Uma ideia muito boa para o futebol carioca feminino. Esperemos que isso ajude. E aí eu convidaria os grandes clubes, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. O Botafogo está com aquele problema de não querer mais ter divisão feminina, por isso eu estou achando que eles não querem subir para a primeira divisão no masculino. Eles querem se manter na segunda. Né? Mas e observar esses jogos? Seria interessante. Né? O problema do futebol feminino carioca é porque o futebol feminino o que tem? O Flamengo tem um convênio com a Marinha. O Fluminense tem um convênio com outra escolinha lá. Então o pessoal não sai em busca de jogadoras. Tem lá um convênio lá e fica lá com aquele convênio. Não pode ser assim. Futebol masculino começou exatamente, tinha a sua força no quê? Nos olheiros. Eram ex-jogadores que eram pagos pelos clubes para ficar indo para o interior do estado, rodando o país inteiro atrás de jogador. Hoje em dia está tudo dominado por empresário. Né? Mas o futebol feminino tem que fazer assim, tem que começar assim. Senão não vai dar certo. Tá bom? Taça Unifute. Vejam, assistam. Dessa vez eu vou deixar na descrição o link. Valeu? Vida longa e próspera a todas e todos e até a próxima.